A sede pela sabedoria. Eu acredito que muitos, no decorrer das suas vidas, tiveram sede de aprender, de conhecer, mas por falta de tempo, não sabe nem por onde começar. Muitas vezes estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo, como trabalho, os nossos compromissos, estamos atolados de coisas a fazer e sequer conseguimos parar para cuidar da nossa educação intelectual. Porém, biblicamente, a busca pela sabedoria é essencial para a vida de qualquer cristão. E digamos que quanto mais fraco for o conhecimento da igreja, quanto mais bitolados nós formos, menos influência e menos impacto nós teremos nesse mundo. E é triste, porque existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é aqueles que, de fato, reconhecem que não sabem, e ao reconhecerem que não sabem, agem de acordo com isso e buscam ouvir, aprender e crescer. Enquanto que, por outro lado, um segundo grupo não sabe que não sabe. Com o acesso à internet e a chuva de informações que nós temos, muitas vezes nós achamos que sabemos muito e aí vivemos aí brigando na internet, impondo a nossa opinião, achando que nós estamos certos em tudo. E por conta disso, nós muitas vezes perdemos a oportunidade de crescer e aprender em diversas áreas. Bom, isso me lembra muito Sócrates. Sócrates foi um filósofo, talvez um dos mais importantes do Ocidente, né? Sem dúvida um dos mais importantes do Ocidente. E certa feita ele foi ao oráculo de Delfos, que era o oráculo que o deus Apolo falava com os seus... o povo religioso, né, da Grécia Antiga, o povo religioso daquela região, que acabava sendo da Grécia toda, né? Ele era considerado, inclusive, o centro da Terra, ali, o umbigo da Terra, aquele oráculo. E aí o oráculo, ele responde, né? Algumas versões dizem que é Sócrates, outras dizem outra pessoa, mas pergunta quem é a pessoa mais inteligente da Grécia. E a resposta foi que Sócrates era a pessoa mais inteligente e mais sábia da Grécia. Quando Sócrates ouve sobre isso, ele acha um absurdo, porque afinal de contas, como ele poderia ser o mais inteligente da Grécia? Então ele vai por Atenas, né, e começa a procurar as pessoas mais inteligentes de Atenas. Quando ele vai encontrando, né, essas pessoas, ele encontra... eu estou parafraseando a história, né, eu estou ressignificando ela, estou parafraseando ela um pouco. Quando ele encontra essas pessoas, então, por exemplo, ele encontra o maior advogado de Atenas, ou o maior juiz, aquele que mais entendia das leis de Atenas. E ele começa a conversar com aquele homem, ele começa a dialogar, trocar ideias, trocar informações. E ele percebe um determinado aspecto na vida dessa pessoa. Depois ele vai para um grande sofista, né, uma pessoa que sabia, talvez, sobre a natureza, sobre, enfim, posição de astros, e também começa a perceber que todas aquelas pessoas em que ele estava conversando em Atenas tinham uma coisa em comum. Elas sabiam e dominavam muito bem aquilo que elas de fato conheciam, mas elas eram completamente ignorantes quanto àquilo que elas não sabiam. E ao serem ignorantes para o que elas não sabiam, para o que elas não conheciam, Sócrates chega à conclusão que ele talvez seja o mais inteligente da Grécia por saber o que ele não sabe. Ou seja, ele é o mais inteligente porque todos chegavam ao limite de entender e conhecer apenas aquilo que eles sabiam, mas eram completamente ignorantes sobre aquilo que eles não sabiam. Eles sequer tinham a noção de entender ou saber o quanto não sabiam. E aí vem a famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei. O meu conhecimento pode ser pequeno na cabeça de Sócrates, embora ele fosse um homem genial, e com certeza ele vai figurar muito aqui nesse canal, nós vamos falar muito sobre ele, mas então o Sócrates ele tinha esse pensamento limitado, né? Mas
ele tinha noção e conhecimento de tudo aquilo que ele não sabia. Então ele fala a famosa frase: só sei que nada sei. Ou seja, eu sei que não sei muita coisa. E esse canal, ele tem, como é o primeiro vídeo do canal, né? Eu acredito que uma apresentação ela seja muito pertinente. Esse canal é para aqueles que querem saber o que não sabem. Eu sou uma pessoa que não sei muita coisa, mas quero junto com vocês descobrir o que não sabemos e aprender o que não sabemos. Sou apaixonado por filosofia, doutorando em astroquímica computacional, né? Então na área de físico-química, pesquiso a respeito de astroquímica computacional, um amante da leitura, dos livros de filosofia, reverendo e pastor da Igreja Anglicana Reformada do Brasil, em plantação aqui no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. E nesse projeto, eu acredito que a igreja ela deve exercer influência. E nos tempos sombrios e difíceis em que nós vivemos, eu acredito que a ideia de um mosteiro seja a melhor figura possível para a triste realidade que nós vivemos hoje, da ignorância se multiplicando. Sou também, por profissão, professor de Química, e sendo professor de Química também de ensino médio, eu percebo como a educação está defasada, como o número de analfabetos funcionais tem crescido. Então esse canal, de alguma maneira, é nos auxiliar a primeiro percebermos o quanto não sabemos. Esse é o digamos, o principal propósito desse canal. Talvez levando a uma conscientização das pessoas do quanto elas não sabem, para que ao ter essa consciência possamos crescer em conhecimento. Então eu pretendo discutir aqui nesse canal a respeito de filosofia, ciência, Bíblia e teologia. Eu vou organizar o horário e publicar semanalmente aí vídeos que tratem dessas aulas. A gente vem falar sobre filosofia ou educação de maneira geral, ciência, né, teologia e Bíblia. Mas isso é muito amplo, mas eu acredito que um mosteiro ele precisa fazer isso. Nós não temos ainda um mosteiro físico, mas se Deus levantar aí pelo Brasil, ou principalmente aqui no sul do Brasil, que é o meu foco, né, pessoas que estejam dispostas a trabalhar e se dedicar nesse sentido, nós podemos iniciar sim esse projeto e quem sabe fazer um mosteiro não precisa ser de reclusão, mas um mosteiro de encontros aí, quem sabe mensais, trimestrais, semestrais. Tudo é uma grande possibilidade, né, conforme nós formos discutindo e aprendendo aqui juntos. E você que é interessado pelo conhecimento, você que tem a mesma sede de conhecimento que eu, que acha que uma vida é muito pouca para que nós possamos adquirir tudo que podemos saber, e nós só chegamos a essa conclusão quando percebemos a quantidade de coisa que nós não sabemos, né? Se inscreva aqui nesse canal. Também se você conhece alguém assim, compartilhe também com essa pessoa esse vídeo. Não sou uma pessoa que sabe, mas sou uma pessoa que tem muita noção do que não sabe. E acredito que com esse primeiro vídeo eu não conseguirei muito engajamento, né, das pessoas, até porque eu não falei nada nesse vídeo em termos de conteúdo, em termos de conhecimento. É apenas uma chamada, uma apresentação, para que no futuro, quando esse canal crescer um pouquinho também, não sei quanto que será o crescimento desse canal, porque afinal de contas, infelizmente, as pessoas que realmente têm sede e desejo de conhecimento e que estejam prontas para admitir o quanto não sabem é muito limitado. E com isso, nós juntos tentarmos fazer a diferença no nicho em que nós estamos inseridos. Então, você é meu convidado para ingressar nesse mosteiro, ingresse conosco nesse mosteiro, para que nós possamos ser, assim como nos tempos antigos, assim como pós-queda do Império Romano, muitos mosteiros foram os verdadeiros guardiões do conhecimento, foram faróis no mundo de escuridão, que nós possamos juntos sermos faróis nesse mundo de escuridão. Seja um farol nesse mundo sombrio em que nós vivemos em termos educacionais, em termos de conhecimento, nessa era das trevas que nós estamos vivendo, enquanto alguns pensam que a idade das luzes, o conhecimento cada vez mais é restrito a um pequeno número de pessoas, enquanto a grande maioria sequer sabe matemática básica, sabe interpretar um texto, e continua às vezes achando que sabe mais do que realmente sabe. Deus abençoe sua vida.
e que nós possamos, juntos, fazer a diferença. O meu foco, sul do Brasil, mas o seu pode ser aí, da onde você estiver assistindo esse vídeo. Deus abençoe.